tem tudo a ver no equipamento dos santos, dos filhos, dos cristãos, para influenciar aonde estiverem. Por quê? Porque nós vamos ver o que é um dos principais males deste mundo, que é a cegueira, e principalmente a cegueira espiritual. O que é cegueira espiritual? É você não conseguir ver o sobrenatural de Deus na sua vida. Se você não consegue ver, perceber o sobrenatural de Deus, o divino, é porque você ainda precisa experimentar o melhor de Deus, a essência de Deus para a tua vida. E você veio aqui hoje, não pense que foi por um acaso. Deus segurou na sua mão, pôs o desejo no seu coração para você estar aqui. Você acredita nisso? Nós estamos na hora certa, no lugar certo, pela providência de Deus. E esse é o lugar que Deus colocou você para abrir a sua visão, para fazer você enxergar e ser uma pessoa mais bem-sucedida na sua vida pessoal, familiar, vida emocional, vida espiritual, até mesmo a vida profissional. Porque o que Deus faz influencia toda a nossa vida. E o homem, ele essencialmente é um ser espiritual. Nós temos uma alma e temos um corpo, mas nós temos um espírito dentro de nós. Por isso está escrito que quando o homem morre, o espírito vai a Deus e o corpo vai ao pó. E Deus nos dá um novo corpo para habitar nos céus. Então nós somos essencialmente pessoas espirituais. E se você aprender a viver com uma visão aberta espiritualmente, você vai ser uma pessoa bem-sucedida. Quem está entendendo? Então esse é o foco da mensagem de hoje. E para isso eu quero convidar você a abrir em 2 Reis, capítulo 6. 2 Reis, capítulo 6, no verso de número 14. É uma história muito interessante, onde você vê o natural e o sobrenatural. Onde você vê uma pessoa com olhos que enxerga a Deus e as coisas de Deus, os recursos de Deus, e vê uma pessoa que não consegue enxergar os recursos e a mão de Deus. E nós vamos ver uma grande diferença na vida dessas duas pessoas. Eu estou falando sobre Eliseu. No 2 Reis, capítulo 6. Verso de número 14. Todos acharam? Vamos então ver o seguinte. O rei da Síria estava muito irado, querendo encontrar Eliseu, uma pessoa de olhos abertos. E ele manda o seu exército ir até onde este homem estava. E aí ele enviou para lá, no capítulo 6, do versículo 14, então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus, que era um ajudante de um homem de Deus, e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão
com eles. E aí orou Eliseu e disse: Senhor, eu te peço que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Até aí. Aqui acontece o seguinte: está Eliseu, um grande homem de Deus, e o seu ajudante. E esse moço, ele vê o exército da Síria cercando a cidade e descendo para atacá-los com fúria, querendo matar Eliseu. E o moço olhou e viu aquilo que era natural, é óbvio. Ele viu aqueles carros, cavalos, tropas furiosas descendo. E com medo disse para Eliseu: Eliseu, olha. E aí Eliseu disse para ele assim: calma. Maiores são aqueles, e muito mais numerosos são aqueles que estão ao nosso redor. Só que o moço não estava vendo. Eliseu estava vendo. Um estava de olho fechado e outro estava de olhos abertos. Um não tinha percepção e visão, não acreditava, não sabia dos recursos de Deus. Mas o outro, o Eliseu, como já era um homem de Deus, já era uma pessoa que tinha cultivado a vida com Deus, era um homem que conhecia a palavra, orava, falava com esse Deus Todo-Poderoso, já era amigo de Deus. Portanto, a sua visão, a sua percepção, a sua confiança era outra. E imediatamente ele disse para o Senhor: Senhor, abre os olhos deste jovem. E aí o Senhor abriu, e só aí ele viu também carros e carruagens de fogo, cavalos e carruagens de fogo ao redor. E era em muito maior número. E eu acredito que esse jovem sossegou, que esse moço ficou tranquilo. Irmãos, aqui nós vemos dois tipos de pessoas. E por que não duas gerações de pessoas. Uma é a geração de homens e mulheres e jovens de Deus, com visão aberta. E outra, uma geração de pessoas que não têm o conhecimento e a experiência de um Deus todo-poderoso e dos recursos que Ele tem para nós. Uma geração cega e uma geração medrosa por isso. Uma geração intimidada por isso. Uma geração que está vendo e sentindo terror neste mundo. E por que não dizer, nós também, todos nós, quando descuidamos, quando nós ficamos com os olhos ofuscados pelo medo, pelas lágrimas de choro, pela tristeza que invade às vezes a nossa alma, nós também não conseguimos enxergar, nossos olhos ficam embaçados. Quantos de nós também, mesmo sendo cristãos, confiando no Deus Todo-Poderoso, nos intimidamos pelas dificuldades, pelos terrores, pelos problemas, pelos ataques que nós vivenciamos no nosso dia a dia. Nós ficamos com nossa visão espiritual como deficiências, como uma visão natural mesmo. Você vai no oculista, ele vai detectar se você está com um distúrbio na visão. E esse pode ser estrabismo, miopia, ou você não consegue enxergar longe, ou não consegue enxergar perto, ou as duas coisas. Tem algum problema na visão. E muitos dos cristãos, nós, podemos também ter esse tipo de problema. A gente enxerga, mas não enxerga bem.
se intimida, passa por grandes medos e paralisia. O moço, ele ficou tão amedrontado que eu acredito que ele iria correr, retroceder. Mas graças a Deus, por alguém que tinha os olhos abertos e pôde tranquilizar aquele jovem e dar a certeza para aquele jovem: ei, nós não estamos sozinhos nessa parada. O nosso Deus não nos abandona. E para você enxergar, ele orou a Deus e Deus abriu a visão espiritual, a percepção do jovem, e ele enxergou que havia mais do que os inimigos. Havia os recursos de Deus ao redor. Sabe, queridos, eu creio, mas eu creio muito que as dificuldades, os problemas, os conflitos que surgem na nossa vida é para nos treinar, é para Deus nos ensinar, é para Ele poder abrir as nossas visões, para enxergarmos além, enxergarmos mais do que o natural. E assim, nós aprendemos a viver nesse mundo de uma forma diferenciada, enxergando a mais do que o homem comum enxerga, do que o jovem comum está enxergando. Sabe, queridos, Deus quer que você tenha uma visão, seja um homem, uma mulher, um jovem de olhos abertos. Eu quero ler mais um texto para você ver essa figura tão importante que é ter os seus olhos abertos, olhos espirituais, para você ter uma vida vitoriosa no meio das batalhas, uma vida cheia de esperança no meio do caos, uma vida que você vai enfrentar os problemas com uma força, uma fé sobrenatural. Porque você e eu sabemos que fé todo mundo tem, acredita. Sem fé ninguém vive. Mas a fé sobrenatural é muito mais intensa, é muito maior do que a comum. Sabe, abra comigo em Números capítulo 22 e nós vamos ver a experiência de um homem que também teve seus olhos abertos. E você verá o que aconteceu com ele. Assim, o que Deus quer fazer com você nessa noite. Pega isso para a tua vida. Quem crê, diga: eu recebo e vou sair daqui com a minha visão mais aberta. Em nome de Jesus. Números capítulo 22. Eu não brinco na parada, mas não brinco mesmo. Nós temos orado, eu tenho buscado a Deus, eu tenho falado: Deus, eu quero vidas neste lugar que venham, recebam para serem curados, seus olhos abertos, fortalecidos e sair daqui para causar um impacto onde eles estão, para viver uma vida que influencia as outras pessoas. E nessa noite o Senhor falou para mim: eu vou abrir a visão daqueles que quiserem, para quando saírem cheios de esperança, com a palavra de Deus. Capítulo 22 de Números. Leia comigo o verso 31. Oh, aleluia. Para você entender melhor, este homem, Balaão, era um profeta, e que ele ia fazer algo que Deus não queria que ele fizesse. Ele subiu em cima de uma jumenta e foi para o caminho onde ele queria ir, mas Deus não queria que ele fosse. E aí começou uma briga. O anjo de Deus aparecia no caminho para brecar ele. A jumenta enxergava o anjo de Deus e ele não enxergava. E a jumenta desviava e ele batia na jumenta. Por que está desviando? Volta para o caminho. A jumenta via o anjo de Deus, se desviava e ele não via. Até que ele bateu de novo na jumenta. E no verso 27
Vendo a jumenta, o anjo do Senhor deixou-se cair debaixo de Balaão, e acendeu-se a ira de Balaão, e espancou a jumenta com uma vara. Então, verso 28, o Senhor fez falar a jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu, que me espancaste já 3 vezes? Quem acredita que jumenta fala? Para Jesus e Pedro, o Senhor usou um galo. Jesus falou: Pedro, quando o galo cantar a 3ª vez, então o galo cantou mesmo. E depois, somente depois dessa vez, o Pedro caiu em si e começou a se arrepender, chorou e teve uma experiência poderosa com Deus. Deus usou o canto do galo para lembrá-lo. Mas aqui diz que a jumenta falou. Respondeu Balaão à jumenta: porque zombaste de mim? Tivera eu uma espada na mão e agora te mataria. Replicou a jumenta a Balaão: porventura não sou a tua jumenta, em que toda a tua vida cavalgaste até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer isso contigo? Ele respondeu: não. Então, nessa hora, como ele respondeu, eu estava conversando com a jumenta. Olha só, parece, eu acho que é até nordestino esse Balaão, em cima de uma jumenta e conversando com ela. E aí, gente, vamos fantasiar um pouquinho aqui? Pode ser. Quem conversa com planta aí? Não vai mentir não, hein? Olha lá, a minha sogra é uma que fala assim, ela vai regando as plantinhas e vai falando com as plantinhas. Passarinho, tá tratando e tá falando com carinho com o passarinho. É uma coisa comum. Quem sabe Balaão estava lá em cima da jumenta e ele começou a trocar uns papos assim, meio louco, né? Ô jumenta miserável, eu tô mandando você pra cá. E aí ele ouvia uma voz como da jumenta falando com ele e ele retrucando. Aí quando ele caiu em si, a jumenta falou: eu já fiz isso com você? Por que você acha que está acontecendo isso? Eu já fiz isso? Ele falou: não. Quando ele falou não, parece que ele acordou assim. Eu estou falando com um animal? Não. Mas olha, no verso de número 31. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão. E aí ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho com a sua espada desembaiada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra. Então o anjo do Senhor lhe disse: por que já 3 vezes espancaste a jumenta? Eis que eu saí como teu adversário, porque o teu caminho é perverso, é errado diante de mim. Olha só, o Senhor Deus abriu os olhos do entendimento de Balaão para enxergar, depois de 3 vezes que ele espancou a jumenta. Ele não estava vendo o que a jumenta estava vendo. E para quem tem dúvida, eu vou contar uma coisa para vocês, pode até achar loucura, mas quem tem olhos espirituais já viu isso. Os animais são sensíveis a espíritos malignos, demônios, e também a espíritos, anjos, espíritos ministradores do Senhor. Crianças, isso é muito comum. Animais ficam perturbados, às vezes são mais sensíveis à presença de demônios. Fica perturbado, range os dentes, e muitas vezes você não sabe o que é. São espíritos malignos que estão lá atormentando a casa ou até mesmo os animais, não é? Mas voltando aqui para o foco, Deus está aqui querendo ensinar a Balaão o que ele quer ensinar para você e para mim, que nós temos uma realidade espiritual que convive com uma realidade material a todo tempo. Nós não podemos fazer uma dicotomia, uma separação entre o natural e o sobrenatural. Caso contrário, nós não vamos viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, de vitória, de sucesso
corajosa, para frente. Pelo contrário, se nós não tivermos a visão do Senhor para as coisas que estamos fazendo, nós vamos sofrer muito desânimo, paralisias, por causa do medo, por causa das tribulações, por causa da aparente falta. O moço olhou o problema. O moço, sem visão aberta, sem ter a visão de Deus aberta, ele olhou para o exército do inimigo, para a adversidade, para o perigo. E o homem de Deus, com os olhos abertos, olhou para a possibilidade, para aquilo que era o recurso de Deus, olhou para a solução e não para o problema. Quem tem visão aberta, olha para a solução e não para os problemas. E que tipo de homem, que tipo de mulher, que tipo de jovem você quer ser? Quer olhar para os gigantes? Quer olhar para os adversários? Quer ficar olhando para os problemas? Ou quer aprender a olhar para os recursos, as soluções, as respostas, as direções que Deus tem? Aleluia! Aqueles entre nós que tiverem visão aberta, que tiverem visão das coisas de Deus, vão ser mais bem-sucedidos e mais rapidamente. No mesmo capítulo, ou melhor, no mesmo livro de Números, no capítulo 24, olha que lindo, Balaão falando dessa experiência. Balaão era um homem de olhos fechados, amém? Balaão era um homem de olhos fechados. A jumenta enxergou e ele não. Mas olha que legal o que aconteceu com ele. Veja no verso 24. Aliás, no capítulo 24. Vira uma página. Números 24. No verso de número 3 e 4. Proferiu a sua palavra e disse. É o próprio Balaão falando, né? Palavra de Balaão, filho de Beor. Palavra do homem de olhos abertos. Aleluia! Ele mesmo fala. Palavra de Balaão. Palavra de homem de olhos abertos. Palavra daquele que ouve os ditos de Deus. O que tem a visão do Todo-Poderoso. E prostra-se, porém, de olhos abertos. Quem entendeu aqui? Então, pouca gente entendeu. Deixa eu explicar para você. Balaão, ele viveu uma etapa da vida dele, até o aprendizado, de experiência que ele teve com Deus, de Deus ter que abrir os olhos dele espirituais, a percepção dele, para enxergar Deus e as coisas de Deus. Porque a jumenta estava enxergando e ele não. Depois dessa experiência, ele se tornou um outro homem. Vamos supor, ele era um homem duro, um homem bitolado, era uma pessoa natural, uma pessoa cética, incrédula, não tinha o sobrenatural na sua vida. E depois dessa experiência, ele diz que ele mudou radicalmente. Ele tinha olhos fechados e agora ele era um homem de olhos abertos. E ele faz um discurso. Não só o olho dele ficou aberto agora. Aquele que tem palavra de homem de olhos abertos, daquele que ouve a Deus. Olha, então não só os olhos dele abriu para o sobrenatural, ele começou a ouvir o Deus Todo-Poderoso. Você sabe que Deus fala? Você já ouviu Deus falar com você? Você está perdendo muita coisa então, porque Deus fala. Deus se faz enxergar. Ele fala. E este homem mudou radicalmente. Ele passou a ver e a também ouvir os ditos do Deus Todo-Poderoso. E ele aprendeu a se prostrar
porém de olhos abertos. Aleluia! Isso é muito tremendo. Ele relata a experiência antes e depois. Eu acho lindo isso. Eu estava num congresso nesse final de semana passado, e o pastor daquela igreja, o pastor Domingos, ele era um homem muito tradicional, que não tinha experiência com o sobrenatural. Ele é um homem de uma grande igreja denominacional, presidia uma série de igrejas, mas um homem conhecedor da Bíblia, um homem piedoso, correto, bom administrador, mas ele não tinha experiência com o sobrenatural. E conta ele que foi para 10 dias de mestrado que ele estava fazendo em Viçosa. É um seminário que há em Viçosa, e aqueles seminários abertos, né, semipresencial, e ele foi passar 10 dias lá, e nesses dias eles resolveram, ele e mais 2 amigos, orarem, subiram ao monte orar, e diz ele que um dos colegas pastores era da Assembleia de Deus, outros da Presbiteriana, e ele batista. Mas os outros eram homens já de visão aberta. E eles orando lá no monte, orando, e começou a orar, e Deus começou a dar para ele uma visão do que estava acontecendo em Brasília, na época que o Collor foi o impeachment sobre Collor. E ele começou a falar do impeachment. Esse pastor Domingos ficou assim, de boca aberta. Falei, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Falando sobre algo que está acontecendo em Brasília. O outro do lado dele, orando no mistério, vendo coisas, profetizando e se derramando na presença do Senhor, tendo experiências sobrenaturais, e ele no meio, dizendo, Senhor, o que é isso? Poxa, eles estão tendo experiências tão tremendas, sobrenaturais. Se isso é real, se o Senhor tem essas coisas, eu quero que o Senhor desça um raio na minha vida. Ele falou que mal terminou de falar, e atingiu ele um raio tão forte da presença de Deus, não é de raio de chuva, de trovão, um raio, mas que ele trucutou ele inteirinho, ele caiu no chão, começou a se contorcer, virar, e aquilo não parava, aquelas ondas do corpo dele, de cabeça aos pés, e ele ficou por 1 hora mais ou menos, ao ponto que os 2 colegas ficaram chamando ele, Domingos, vamos descer, e ele falando, eu não consigo me levantar. E ele brinca, vocês imaginam um pastor batista tradicional sendo carregado por um presbiteriano e um assembleiano para baixo do monte? Era uma figura assim. E eles desceram, ajudaram ele a descer, e vamos até para começar o culto. Eu não consigo. Então deixaram lá na cama, e este homem ficou lá pela noite toda. Não conseguiu se levantar, perdeu todas as suas forças. E ele conta que depois daquele dia, a vida dele nunca mais foi o mesmo, porque a sua visão espiritual foi aberta, os seus olhos sobrenaturais foram abertos, e o ministério, o trabalho dele produziu, a partir daquilo em diante, um efeito estrondoso, multiplicador. A unção foi dobrada. E é sempre assim quando Deus nos atinge, quando Ele abre a nossa visão. Balaão, depois do capítulo 22, aquela experiência com a jumenta, ela enxergando ele cego, ele se torna um homem de olhos abertos. E ele testifica isso. Agora, Balaão, homem de olhos abertos, de ouvidos abertos. E queridos, é isso que Deus quer para você e para mim. Não é andar no cristianismo humano, não é falar de Deus como um Deus que está sentado no céu e se vira em nós aqui na terra. Deus não é um Deus sentado no trono, bravo com a humanidade, mal-humorado às vezes, para alguns um paizinho, mas fica sentado e só observando.
O nosso Deus, o Deus da palavra, o Deus dessa igreja, o Deus da minha vida, é o Deus que intervém, é o Deus que entra na história, é o Deus que mandou o Espírito Santo para entrar na vida de todos nós que quisermos. É o Deus que Jesus veio ao mundo morrer por nós, ressuscitou e ele disse: eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo, para que esteja para sempre convosco. O Espírito Santo, ele vos guiará a toda a verdade, ele vos revestirá do poder, ele dirigirá as suas vidas, ele te consolará, ele te impelirá ao lugar que vocês devem ir. O Espírito Santo dará sabedoria, o Espírito Santo vai te curar, o Espírito Santo vai te libertar. É o Espírito Santo que fala, é o Espírito Santo que age, é o Espírito Santo que está presente na igreja e nessa terra hoje. Jesus não anda mais nesse mundo. Quem anda no lugar de Jesus, junto com os discípulos, junto com os cristãos de verdade, é o Espírito de Deus que foi enviado por Jesus. Nós temos que reverenciar esse Espírito Santo de Deus. E Ele quer te abrir os olhos. E Ele tem essa experiência para você, para que você não fique apenas contemplando as coisas que ao teu redor está acontecendo do sobrenatural, e você fique que nem uma pessoa emborrachada, neutralizada, sem sentir, sem perceber. Deus quer que você, homem, tenha esse apelido: aquele é o homem de olhos abertos. Você, mulher, você tem esse apelido: Marta dos olhos abertos. Joana, de olhos abertos. Falaão, homem de olhos abertos. Dudu, um jovem, um homem de olhos abertos. Cláudia, uma mulher de olhos abertos. Fala o teu nome: um homem de olhos abertos. Fale o teu nome. Fale o teu nome. Fale o teu nome. Fale o teu nome. Pedro, de olhos abertos. Homem de olhos abertos. Olhos abertos. Fale. Fale, olhos abertos. De ouvidos abertos para ouvir a Deus. Deus quer te acostumar. Deus quer te ensinar a andar com Ele. Deus é um Deus que intervém. Sabe o nome do Senhor? É Deus Emanuel, que o significado é Deus conosco. Deus que anda conosco. O pior cego é o que não quer enxergar. O pior cego é aquela pessoa que pensa que enxerga e não está enxergando. É o prepotente, é o endurecido, é o insensível. Sabe, em Apocalipse, capítulo 3, versículo 17, tem um texto que me espanta. Apocalipse, capítulo 3, versículo 7, ou melhor, 17 e 18. Veja o que está escrito. É uma carta que Deus envia à igreja de Laodiceia. Hoje, esta região aqui é da Turquia. Era para os cristãos daquela região. Ásia Menor é a Turquia hoje. E essas cartas foram escritas para a Ásia Menor. Olha o que está escrito. Vocês dizem, os cristãos daquele local estavam falando assim, ó: eu estou rico, abastado, e não preciso de coisa alguma. E aí o Senhor fala: e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Uau! Imagina você falar assim, ó, para alguém. Esse alguém é Deus. Ah, Deus, ó, eu estou satisfeito. Nossa, eu estou bem na vida. E tal. E Deus vira para você e fala assim: você que pensa. Você nem imagina. Mas você é um miserável. Você é um cego. Você está nu. E veja o verso 18.
E Deus fala assim: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres mesmo, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E eu quero que você compre colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Deus tem, só Ele tem, um colírio para pingar nos teus olhos, nos meus, para abrir os nossos olhos e a gente passar a enxergar. É um colírio espiritual. É uma ação de Deus. Quando o homem quer e busca, Deus dá. Deus pinga esse colírio. Deus abre os olhos. E aí você vai poder se chamar Pedro, homem de olhos abertos. E um homem, e uma mulher, e um jovem de olhos abertos não teme o futuro. Não se amedronta perante as coisas que enxergam. Não se amedronta com o Brasil, com uma crescente inflação, paralisada a sua economia, porque sabe que vai passar e você vai sobreviver e vai ter oportunidades, porque Deus promete que Ele nunca viu um justo passar necessidade e mendigar o pão. Você vai prevalecer em nome de Jesus. Homem, mulher, de visão, de olhos abertos, não se amedronta com as notícias ruins, porque a última notícia vem da boca do nosso Deus, que nos ama, que nos cuida. Homem, mulher, jovem, com olhos abertos, não se intimida, não volta para trás, não se acovarda, não nega. O Geazi, esse moço, por pouco, ele não se acovarda e abandona as coisas de Deus. Mas graças a Deus que tinha um homem com olhos abertos, um Eliseu na vida, e disse: calma. Como é bom alguém estar do nosso lado, mais experiente, né? E falar para você: calma, Deus está no controle. Calma. E ora com você, e o Senhor abre os olhos e você começa a enxergar. É tão bom. Como o mundo precisa de homens de olhos abertos, de jovens com olhos abertos. Como a nossa sociedade precisa de jovens, de adolescentes, de homens de verdade, de mulheres de verdade, casados e solteiros, com olhos abertos para enxergar a glória de Deus, para enxergar a mão de Deus, para enxergar o amor de Deus, para enxergar o poder de Deus. Como essa sociedade precisa, gente, tantos jovens se enfiando na bebida, na droga, porque não tem prazer melhor. Está comendo das migalhas e precisando daquilo. Mas o homem, o jovem, a mulher que experimenta ter essa visão aberta e ver a glória de Deus, nunca mais essa pessoa é a mesma, nunca mais ela vai querer roer osso, ela vai continuar comendo o manjar de Deus. Nunca mais uma pessoa que experimentou ter os olhos abertos e teve comunhão com Deus, experimenta o poder do alto, nunca mais essa pessoa quer voltar para trás. Porque tudo que há no mundo não satisfaz, complementa, ajuda, mas não preenche. Se você está correndo atrás desse presente século para buscar alegria, paz verdadeira, satisfação, preencher vazio, eu quero te dar uma má notícia: você não vai encontrar, porque tudo isso está no nome que se chama Jesus. Ele pode preencher, Ele pode te dar, Ele é o único que pode te fazer sentir completo. Esse é o Deus que nós adoramos. Homem, mulher, jovem e criança de olhos abertos é a coisa mais linda e mais importante para a nossa sociedade, para o nosso Brasil, para o nosso Osasco, para o bairro que você está andando, está vivendo. E eu escrevi algumas coisas aqui que são discernimentos. Quando
você vê as circunstâncias, os obstáculos, as situações, as provocações, o medo, você terá duas opções: olhar para uma realidade que é a visível, ou olhar e se ater para outra realidade que é a invisível. Você vai olhar com os seus olhos naturais e vai ter uma reação, ou você tem a opção de olhar com os seus olhos espirituais, olhar com os olhos que Deus quer que você enxergue e ter uma reação totalmente diferente. Sempre Deus te dará a oportunidade de decidir como você vai querer reagir. Eliseu trouxe os céus para a terra, porque ele enxergou o que tinha à sua disposição. E eu e você estamos aqui nesse mundo para fazer o mesmo. Quando você andar com alguém, você mesmo perceber situações, Deus te dá autoridade, bênção, oportunidade de trazer os céus para a terra e ajudar os outros a abrir seus olhos naturais. E você aliviar essas pessoas, você, além de estar fortalecido, aliviado, fortalecer e aliviar esses outros. Você trazer o reino na terra é andar ligado com Deus, conectado com Deus, enxergando o que Ele está fazendo, e assim ministrar, agir conforme. Eliseu, ao ver os inimigos, eles começaram a descer para atacar, e ele usou da autoridade que Deus deu para todo cristão. Ele teve e usou a autoridade. Ele disse: Senhor, que o Senhor segue todos esses inimigos que estão descendo contra nós. E diz a Bíblia que todos ficaram cegos, todos os soldados inimigos, todos os que estavam descendo contra eles. E deu-se uma confusão no exército dos adversários. Deus nos dá palavra de autoridade e fé. É só a gente usar. A palavra tem poder. Provérbios nos fala: a vida e a morte estão no poder da palavra. E quem utiliza, bem utiliza, come e desfruta dos seus frutos. Basta você querer usar o poder da palavra, você determinar algumas coisas pela fé. Por exemplo, você está passando por uma situação de crise iminente, e a tendência, o sentimento é: meu Deus, que insegurança, vai acontecer alguma coisa terrível comigo, a iminência de uma derrota. Você usa a palavra de fé dizendo: Senhor, eu sei que o Senhor está cercando a minha vida com os teus anjos e com a tua mão, e a tua presença vai me dar vitória. O Senhor vai me sustentar e eu não serei abalado. Meu Deus, essa palavra é palavra de fé. Você vai honrar a Deus, porque a fé honra a Deus e Deus honra a fé. Repita comigo: Deus honra a fé e a fé honra a Deus. Se você usar de fé com Ele, não com a idolatria, não com a própria capacidade pessoal, força pessoal, isso também é uma auto-idolatria. Não na confiança do seu dinheiro, não na confiança das suas armas, mas você confiar de fato no Deus Todo-Poderoso, como Eliseu. Deus te dará palavras de autoridade para você mudar a história, mudar as circunstâncias, através da sua fé nele. Eliseu foi este homem, trouxe o reino para a terra, trouxe o invisível para o visível. O menino, o moço, não estava enxergando o invisível, mas por causa daquele homem de Deus, ele passou a enxergar. Passou a enxergar. E também foi transformada a realidade desse moço. Imagina como ficou esse moço aqui, depois da experiência. Ele ficou super empolgado, empoderado. Saiu um jovem muito mais forte, com experiência, para que as próximas batalhas ele passasse tranquilo. Quer que Deus comece a te ensinar? Não fuja das batalhas.
mas peça para Ele abrir os seus olhos para enxergar os recursos que Ele tem para você. Nessa noite, exatamente aqui, na realidade da tua vida, Deus tem tantas coisas sobre a tua vida que você não enxerga, mas está sobre você. Se você abrir os seus olhos, você vai contemplar o que Deus tem preparado para você. Agora, exatamente agora. Exatamente agora. Deus não está preparando, Ele já preparou o que você precisa para ser uma pessoa feliz, em paz e vitoriosa nas suas lutas diárias. Um vício, o Espírito Santo supre de tal forma que você vai ter mais prazer nas coisas que Deus vai te dar do que nos vícios que você tinha. Você não consegue largar um comportamento errado? É só começar a buscar na fonte e que Deus te suprirá com tantos recursos que aquilo você vai deixar com muita facilidade. O nosso Deus é um Deus provedor. Diz a palavra, Ele é Jeová Jireh, o Deus da provisão. Ele é o que nós precisamos para qualquer momento, para qualquer tempo. O braço dele está levantado sobre a tua vida. Se você tiver olhos abertos, você vai poder ver os recursos dele, em nome de Jesus. Ele está tirando você de laços de morte. O Espírito Santo nessa noite está dando o trabalho que você precisa. O Espírito Santo está preparando aquela empresa que você vai honrar Deus com o teu trabalho. O Espírito Santo está te dando a companhia, uma jovem, uma mulher que está desesperadamente precisando de uma companhia, mas é por causa da companhia, solidão. O Espírito Santo já tem providenciado. Recebe em nome de Jesus. O Espírito Santo, eu vejo os céus abertos sobre a tua vida, filho. Há uma porta aberta que nunca se fecha para o filho, para a filha de Deus. O Espírito Santo está preparando recursos para você vencer essa batalha na sua vida. E é só você abrir os olhos, Ele vai despejar na sua vida. Amém? Então quem recebe, verá a glória de Deus. Aleluia! Eu não tenho dúvida disso. Deus é fiel. Aleluia! Aleluia! Eu gostaria de agora nós orarmos, vamos fechar os nossos olhos e buscar a face de Deus. O Espírito Santo vai se manifestar para aqueles que buscarem e disserem para Ele: Senhor, pinga o teu colírio nos meus olhos hoje. Se você crê que o melhor da vida, o mais importante da vida é conhecer a Deus, teu Pai, e você invocar o nome dEle, Ele vai abrir os teus olhos e você vai passar a enxergar. Aleluia, aleluia. O Espírito de Deus está aqui abrindo os teus olhos. Enxerga. Abra. Espírito Santo, Senhor, o Senhor falou comigo, Pai. O Senhor me trouxe até esse lugar, Senhor, para Deus levar e trazer essa palavra que é do Senhor, para abrir os olhos dos cegos, para corrigir a visão distorcida dos teus filhos, e para levar a cada um dos teus filhos, Senhor, a andar no seu dia a dia, no seu estilo de vida, com os olhos abertos. E agora eu peço, cumpra isso na vida de cada irmão aqui, Senhor, de cada visitante, em nome de Jesus. Eu quero fazer um apelo, um desafio
uma oportunidade para você, meu amado, minha amada, meu irmão. Se você entrou aqui hoje falando para Deus: olha, eu estou desanimado com a vida, eu não estou aguentando, não estou suportando a minha vida, eu preciso de um milagre. O Senhor diz que chegou o seu milagre hoje. Ele abrirá os teus olhos e você sairá daqui enxergando e mudado, mudada. Se você entrou aqui hoje precisando entendimento para tomar decisões, se você entrou aqui e está com o teu casamento na balança, avaliando, Deus manda te dizer: esta é a mulher que Ele preparou para você. Não saia da sua casa. Eu tenho um conserto para a tua vida. O Senhor manda te dizer: Ele te suprirá, te dará palavras, te dará um novo coração. Aqueles que entraram aqui hoje e querem ter uma experiência com Jesus, olhos abertos, eu quero te convidar a levantar as suas mãos aonde você está mesmo, e eu quero orar pela tua vida, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Fique de mão levantada, em nome de Jesus. Efatá, abra-te, olhos, abra-te, abra a visão. Espírito Santo, que todos que aqui estão, para onde forem nesta semana, que eles enxerguem a partir de agora diferente, saiam com o coração diferente, com sentimentos transformados, com visão renovada. Ah, como Deus quer que você enxergue a vida a partir da presença dEle na sua vida. Ele está mandando dizer que você que se sente infeliz, vazio, Ele está te preenchendo agora, e você vai fazer uma prova com Ele. Faz uma oração agora, dizendo: Jesus, eu sou o homem com o coração vazio de significado, a minha vida está vazia, eu preciso que o Senhor me traga significado. Recebe nessa noite, em nome de Jesus. Recebe, recebe, toca. O Senhor toca a tua vida agora. Oh, aleluia. Um casal que estava para se divorciar, dizendo: para nós não tem jeito. Está se sentindo até hipócrita, porque está fingindo uma aparência. O Senhor nessa noite está quebrando esse laço, essa corrente, dizendo: eu faço conserto agora. Agora. E para que você saiba que Ele está falando com você, o teu coração vai sair daqui novo, o seu sentimento vai estar renovado, a tua força será maior, o teu ânimo para investir nessa relação é outro, e o seu sentimento vai estar de apaixonado, em nome de Jesus. Aleluia. A palavra profética está liberada aqui em nome de Jesus. O Espírito Santo fala: feche seus olhos e ore agora. Feche seus olhos. Aleluia. O Espírito Santo, vai orando agora um pouquinho. Vai orando um pouquinho. Ora para Deus, fala comigo. E o Espírito Santo vai falando com você.
Ele vai te tirar desse lugar com olhos abertos. Pede um sinal para Deus, mas de todo o teu coração, e falando: Senhor, eu vou sair daqui com a minha fé fortalecida e com os meus olhos abertos. E Deus te manda dizer: busca-me e te responderei. Eu vou te anunciar coisas tão grandes que você nem sabe. Assim diz o Senhor. Uma porta financeira vai se abrir tão grande que você vai se surpreender. Mas Deus está falando que você vai começar a semear, porque de tanta gratidão você vai semear também e vai cooperar com a obra dele na face da terra. Vai ajudar a igreja do Deus vivo, porque ele vai te encher com valores que você não tem visto até agora. Eu libero essa palavra sobre a tua vida em nome de Jesus. Recebe, 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 recebe. Você está orando ao Senhor e você vai dizer para o Senhor: Senhor Deus, eu estou saindo desse lugar no primeiro dia da semana, esse domingo. O Senhor me trouxe aqui para falar no meu coração. E se esse pastor, esse homem de Deus, está falando a palavra que é do Senhor, se é profeta do Senhor, eu faço uma prova com o Senhor, de nesta semana o Senhor agir no sobrenatural na minha vida. Eu quero te conhecer sobrenaturalmente. Não quero ser um cristão apenas natural, racional, mas quero ver os céus abertos sobre a minha vida, ver os anjos do Senhor, ver a ação do teu Espírito Santo. Eu ministro na sua vida em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem alguém que quer entregar a vida a Jesus hoje aqui? Se tem alguém querendo entregar a vida a Jesus para começar uma nova etapa da sua vida, eu quero que você venha, levante a sua mão e venha aqui à frente. Eu quero orar por você. Se tiver, se Deus tocou assim: eu quero entregar minha vida, eu quero começar novo hoje, amém. Venha rapidinho. Se você já entregou, louvado seja o teu nome, louvado seja o nome do Pai. Aleluia, amém. Levante a sua mão e receba essa oração. Pai, eu quero te agradecer porque nesta noite algo sobrenatural foi aberto sobre a vida de todas as ovelhas, assim o Senhor disse. E as famílias serão tão abençoadas, o amor do casal vai ser tão mais forte. As provas virão, mas eles saberão vencê-las com recursos do céu. E Pai, com visão aberta, vão ter experiências maravilhosas contigo. E a começar nessa semana, Pai, dobra, Senhor, que cada um aqui multiplique seu tempo de oração contigo, fale mais contigo. E como consequência, o Senhor vai ministrar coisas que estão no oculto para cada um deles, aquilo que é particular do Senhor para a vida deles. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Fica de pé em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a presença do Espírito Santo sejam sobre todos nós, sobre a tua vida, hoje e para sempre. Amém. Um beijo no coração, dá um abraço bem gostoso na pessoa que está ao teu lado, dá uma palavra de fé para ela, e que essa semana seja maravilhosa para você.